irmãos. Amém? Ainda de pé, irmãos, né? Em reverência à palavra do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos e a orar comigo. Embora o pastor já tenha orado, né, irmãos? Mas é necessário que a gente ore. Por quê? Porque a Bíblia diz para nós assim: orai sem cessar. E porque nós sabemos, irmãos, que eu tenho falado com Deus, né? E uma das orações que a gente tem sempre feito é pedindo ao Senhor que nunca nos deixe faltar o temor de Deus. Que todas as vezes que nós formos subir no santuário, ou que a gente for falar de Deus, seja onde for, né, que a gente for falar do Senhor, que nunca nos falte o temor de Deus. Que sempre que nós formos abrir a nossa boca para falar de Deus, que as nossas primeira coisa que aconteça em nós, que seja que as nossas pernas comecem a tremer, que a nossa palavra, né, engasgue mesmo, se necessário for. Por quê? Porque isso chama temor de Deus, porque é o reconhecimento que nós temos da nossa pequenez diante do Senhor. Então, se eu pegar a palavra e não orar, eu não consigo trazer a palavra de Deus, amém? Porque é Deus que nos abençoa, é o Senhor que fala na nossa vida. É como o louvor, né, que foi tocado aqui nessa noite. Usa-me, Senhor, da maneira que lhe agrada, aonde o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser e não da maneira que eu quero. Né? Então fale com Deus nessa noite. Você é um vaso nas mãos de Deus. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Fale com Deus nessa noite, porque a palavra de Deus diz que aquilo que está ligado na terra será ligado no reino de Deus, mas o que estiver desligado na terra também será desligado no reino de Deus. A palavra de Deus também diz para nós que as coisas da carne são discernidas pela carne, mas a do Espírito é pelo Espírito. E a palavra de Deus é pelo Espírito. Então eu preciso estar ligada no trono do Senhor. Fale com Deus. Fala: Senhor, visita o meu coração nessa noite. Comece a falar com Deus nessa noite. Abra sua boca nessa noite. O Senhor te deu uma voz. O Senhor te deu palavras. O Senhor te deu condições para interceder por você. Nós temos o advogado dos advogados. Nós temos Jeová, o Deus Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele vai curar as nossas feridas nessa noite. Ele vai curar a amargura da alma que às vezes nós carregamos nessa noite. Fale com Deus, diga: Senhor, eis-me aqui na tua presença, Senhor. Deus, eu posso ter entrado na casa do Senhor com meu coração destruído. Eu posso ter entrado na casa do Senhor com meu coração atribulado, Senhor meu Deus. Mas, Pai, eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Deus, ninguém que teve um encontro com o Senhor voltou para casa da mesma maneira, mas antes saiu levando do Senhor algo para si, algo para sua casa, levou o crescimento, levou a vida, Senhor. E que nessa noite nós possamos sair daqui levando a vida, levando, Senhor meu Deus, do alimento. Que nós possamos nessa noite entender que nós estamos diante da fonte da água viva, da água que lava pecado, da água que transforma a vida. E nessa noite, Senhor, eu lhe peço que essa palavra, a palavra rema, a palavra que muda, que transforma a vida, Senhor, seja nessa noite, meu Pai, ouvida, entendida, compreendida, Senhor, e acima de todas as coisas, praticada, Senhor meu Deus, em nome do Senhor. Usa-nos, ó Deus, como um vaso. Usa-me, Senhor, não da maneira que eu quero, Senhor, que da minha boca não saia nenhuma palavra, Senhor meu Deus, que seja da minha carne, mas a palavra, Senhor meu Deus, que transforma, que saia dos meus lábios a palavra, Senhor meu Deus, que vem do altar do Senhor, porque Tu és o verbo, Senhor. Tu és o verbo que se fez carne, candalabaçu e alabá, e o Senhor está aqui neste lugar. O verbo está neste lugar, Ele vive, está aqui, caminhando nessa igreja e pronto para te dar e te receber da maneira que você está, mas não para que você permaneça, mas para que nós possamos ter uma vida transformada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra sua palavra no livro de Gênesis, continue de pé por um minuto, no livro de Gênesis, no capítulo 4, amém? Abra aí em Gênesis capítulo 4, versículo 1, amém? Glória a Deus, aleluias, santo, santo é o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluias. Oh, Deus maravilhoso, Senhor.
Glorificado seja seu santo nome, Senhor. Louvamos a Ti, ó Pai, porque a presença do Senhor é real neste lugar, meu Deus. Aleluias, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Todos acharam, irmãos? Glória a Deus. Diz a palavra assim. Amém? E diz a palavra assim: e conheceu Adão sua mulher Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei um varão por vontade do Senhor. E depois deu à luz a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, passando o tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E olhou o Senhor com agrado para Abel e para a sua oferta. Mas não olhou com agrado para Caim, nem para a oferta dele. Irou-se Caim em grande maneira e descaiu o seu semblante. Então o Senhor disse a Caim: por que te enfurecestes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Não fizeres o bem, e se não fizeres o bem, o pecado está à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas tu sobre ele deves dominar. E falou Caim a seu irmão Abel. E aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Amém? Só aí, irmãos. Não, vamos lá em Gênesis, agora capítulo 3, versículo 15. Só esse versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha só o que o Senhor fala. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Só isso aí. Pode se sentar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre algo, né, que nós temos e precisamos ter conhecimento dentro da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre algo que talvez não seja o que você deseja, mas é o que é necessário para que nós permanecermos sempre na presença do Senhor, que é sobre o sacrifício. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o sacrifício. Hoje nós vamos falar sobre o altar. Hoje nós vamos falar sobre altar e hoje nós vamos falar sobre sacrifício. Amém? Mas para que você entenda essa passagem onde nós lemos, eu quero falar com você. O capítulo 1 do livro de Gênesis, ele vai falar sobre a criação. O capítulo 1 do livro de Gênesis, você vai encontrar Deus criando todas as coisas. Você vai encontrar Deus fazendo tudo e criando todo o ambiente para que nós pudéssemos ser colocados ali, para que nós tivéssemos condições para sobreviver. Então, o capítulo 1 você vai encontrar o capítulo da criação. É o Deus criador, aquele que constrói, aquele que fez todas as coisas. Porque nada que não existe se Deus não o tivesse feito. Então, o primeiro capítulo é o capítulo da criação. O segundo capítulo do livro de Gênesis é o capítulo do jardim. Diga assim, capítulo do jardim. Mais alto, capítulo do jardim. O que é o capítulo do jardim? É o capítulo da comunhão. É onde o homem tem comunhão com Deus. Aonde Deus, ele vai vir todos os dias para falar com o homem, para tratar com o homem. É onde ele vai ter comunhão com Deus, aonde ele vai ter a presença de Deus, aonde ele vai viver. É o capítulo da comunhão entre Deus e o homem. É o capítulo da comunhão entre Deus e o homem. Mas o capítulo 3, ele é o capítulo do quê? O capítulo 3 é o capítulo do quê? Da ruptura. O capítulo 3 é o capítulo da quebra.
onde o homem quebra a aliança que ele tem com Deus. O capítulo 3 é o capítulo onde que fala que o homem, ele vai sucumbir ao pecado. É um capítulo onde o homem entra o pecado, aonde conta a história do pecado, onde Eva, né, vai pecar ali, desobedecendo a ordem do Senhor. Então, quando o pecado entra, ele quebra a aliança que nós temos com Deus, porque Deus, ele não tem comunhão com o pecado. Deus, ele tem comunhão com o homem, mas Deus não tem comunhão com o pecado, porque aonde tem pecado, não tem comunhão de Deus. Eu preciso entender isso. Se eu quero viver uma comunhão com Deus, se eu quero aliançar a minha vida no Senhor, eu preciso entender que com o pecado não se tem aliança, que o pecado, ele me afasta da presença do Senhor. Mas como a irmã pode provar isso? Simples. A palavra de Deus diz que todos os dias, no capítulo 2, o Senhor vinha no jardim e dizia assim: onde está, homem? E o que o homem fazia? Ia em direção ao Senhor. Eis-me aqui. Onde está, homem? Ele vinha diante do Senhor e se apresentava ao Senhor, não se importando. Ele ouvia a voz de Deus, ele obedecia o chamado do Senhor. Mas quando o pecado entra, ele desconstrói a comunhão que o homem tem com Deus. O que acontece? A palavra de Deus diz que quando o pecado entra, a primeira coisa que Eva faz, que o homem faz, é o quê? Se esconder. Eis que vem Deus. Deus está próximo. E Deus diz: Adão, Eva, onde estás? E onde que ela estava? Ela estava escondida. Por que ela estava escondida? Porque ela tinha consciência que ela estava no pecado. E isso é o que acontece comigo. É isso que acontece conosco. Por quê? Porque quando nós estamos no pecado, a primeira atitude que nós temos é afastar do Senhor. Por quê? Porque luz e treva não faz comunhão. Luz e treva não se comunica. Porque se está tudo apagado, mas eu acendo uma luz, a escuridão tem que sair. E quanto mais perto eu estou do Senhor, mais certo eu sei do meu pecado. Quanto mais ela sabia que o Senhor estava se aproximando, mais ela tinha consciência do que ela tinha feito. E é isso. Então, nós, às vezes, esse confrontar de Deus com o pecado que nós carregamos, nos faz não querer chegar a Deus, mas nos querer afastar da presença do Senhor. E é por isso que nós precisamos entender. Porque depois ela vai dizer: Senhor, nós estamos nus, né? Por isso ela se envergonharam de estar diante do Senhor. Porque o pecado, ele veio para nos envergonhar. Ele veio para nos separar da comunhão com Deus. Irmãos, e o capítulo 4 que nós lemos é o capítulo depois da queda. O capítulo 4 já é onde Deus, ele vai tirar o homem do jardim, da comunhão, e colocar lá fora. Ele vai nos tirar do jardim. Mas o Senhor, ele é tão misericordioso, ele é tão bom, ele é tão justo, ele é tão certo e ele é tão correto, que ele vai dizer antes, né, de tirar o homem, antes do capítulo 4, no versículo 3, no capítulo 3 do versículo 15, ele vai dizer que ele vai dar uma chance para que o homem volte a ter comunhão com o Senhor. Ele vai dizer: da sua semente nascerá aquele que vai pisar na cabeça da serpente. De quem Deus estava falando? De Jesus. De Jesus. O Senhor Deus estava falando de Jesus. E agora no capítulo 4, quando vai começar a história da humanidade, a palavra diz que Eva, ela vai conhecer o seu marido e ela vai gerar Caim. E quando nasce Caim, eu acredito que ela vai lembrar da palavra do Senhor, do capítulo 3, do versículo 15, que diz assim: da semente da mulher nascerá quem? Alguém que pisará na cabeça da serpente. Ela vai olhar quando ela olha o seu filho, que ela vê ali que nasce Caim, ela vai dizer assim: olha, eu vou colocar o nome de Caim. Ela vai dizer que o Senhor, aqui no versículo 1, que nasce Caim, ela vai dizer, olhar para Caim, ela vai começar toda uma tradição que vai até no final de Apocalipse. Você vai ver que nasce uma tradição com Eva, que ela foi a primeira a dar nome com significado. Ela vai
de acordo com a situação que ela está vivendo. Ela vai olhar para Caim na sua expectativa de que Caim fosse a promessa do Senhor, que ele seria alguém que pisaria na cabeça da serpente. Ela vai dizer assim: olha, alcancei um varão por vontade do Senhor. Ela vai olhar o menino e vai dizer assim: olha, ele chamará Caim, que quer dizer alcancei do Senhor uma bênção, alcancei do Senhor um varão. E ela ficou toda cheia de expectativa, mas no decorrer do crescimento daquele menino, certamente ela viu que ele não seria aquela promessa, que ele não era ele era bênção, mas não era aquela promessa, não era ele que pisaria na cabeça da serpente, porque o único que pode pisar em Satanás não é eu nem você. Engana quem acha que pode pisar na cabeça de Satanás. Quem pisa e que tem poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente é Jesus. É Jesus, é o único que pode. Mas ela vai então depois, vendo o menino crescer, ela vai ter outro filho. E nasce quem? Abel. Mas ela dá nome a Abel? Ela dá significado ao nome de Abel? Não, vou dizer, olha, Davi, quando ele vai ter Absalão, ele vai olhar e diz, Absalão quer dizer, meu pai é paz. Depois ele tem Adonias, ele vai dizer, Adonias, o Senhor é Jeová. Joaquim, que derivou o nome Joaquim hoje, que quer dizer Deus elevou, Sara, que quer dizer mãe de uma nação. Abraão, que quer dizer pai de uma nação. Aí nasce Abel, ela já está com a expectativa frustrada. Não era aquele que pisaria na serpente. Então nasce aquele menino e ela diz assim: põe Abel. E ela não fala nada. Põe Abel. Só que eu digo para a igreja assim: olha, às vezes você não é a expectativa. Às vezes você é um improvável. Às vezes você é aquele que o mundo silenciou. Às vezes você é aquele que ninguém espera. Mas quando há silêncio na terra, o silêncio da terra não é igual o silêncio do céu. Deus olhava e dizia assim: para mim não tem significância. Para mim não precisa se você chama Abraão, se você chama Sara, se você chama Joaquim, se você chama Pedro, João, Mateus, não importa seu nome. Importa que eu te vejo, importa que eu te criei, importa que você nasceu. Não importa a condição, nenhum lugar, se é dentro do jardim, fora do jardim, se foi concebido na alegria, na tristeza, se é fruto de alguém que você não queria, mas nasceu. O sêmen pode ser de qualquer um, mas o Espírito vem de Deus. Foi Deus que soprou em Caim, foi Deus que soprou também em Abel. Não importa se na terra há silêncio, no céu há trombetas, porque Deus tem plano. Deus tem plano. Quando a terra se cala, Deus tem plano, porque Deus também trabalha no que é improvável. Deus trabalha no que é impossível. Deus trabalha no desacreditado, porque é assim que Deus faz. Nós servimos Deus de maravilha. Não é qualquer Deus. Eu posso colocar expectativa em qualquer pessoa, mas Deus, Ele não faz separação. Deus não faz. Deus é Deus. Deus é maravilhoso e Deus é tremendo. E Deus conhece toda a história. Amém? E a palavra de Deus diz que aqueles meninos cresceram. E certamente, a sua família já fazia ali culto ao Senhor. E eles foram oferecer sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que Abel, ele era lavrador, enquanto Caim era lavrador, enquanto Abel era pastor de ovelha. E todas as duas profissões eram profissões dignas diante do Senhor, que agradava a Deus. Mas a Bíblia diz que na hora do culto, na hora da oferta, na hora do sacrifício, a Bíblia diz que Abel, ele vai buscar a primeira das suas ovelhas. Ele vai buscar o melhor que ele tem lá, e ele vai sacrificar no altar do Senhor. E Caim, ele vai trazer o fruto da terra. Mas olha só, o fruto da terra é parte da terra. O fruto da terra é parte da terra, não é a terra, é parte da terra. Mas a ovelha, o sacrifício, que foi o sangue derramado, é vida,
é tudo. Não é parte de algo, mas é tudo. Não é parte de alguma coisa, mas é tudo. É tudo. Sabe por quê? Porque quando eu vou oferecer sacrifício a Deus, eu preciso entender que eu não posso oferecer partes. Eu preciso oferecer tudo. Não é como eu quero, não é o que eu tenho, porque sacrifício, renúncia, servir a Deus não se trata de mim, não se trata de como eu quero, como eu acho que deve ser, mas é como Deus quer, como Deus acha que é. Não é Deus que tem que se moldar aos meus padrões para me agradar, mas sou eu que tenho que me diminuir para caber nos planos de Deus. Sou eu que tenho que me adequar à vontade do Senhor. Não se trata de mim, mas se trata de Deus. Culto de adoração, sacrifício ao Senhor. Não se trata de mim, não se trata de você, mas se trata do Senhor. Para Deus é tudo. Para Deus é tudo. Olha só, na Idade Média, só para você entender, na Idade Média, quando a igreja levantou para perseguir os cristãos, ela vai separar os bárbaros, os ladrões, os malfeitores, aqueles homens que tinham de pior que era da humanidade. Ela vai pegar aqueles homens, ela vai dizer assim, olha, vamos batizá-los, porque batizando eles, descendo eles nas águas, eles vão dizer que estão matando em nome de quem? De Deus. Mas a história diz que eles deixavam suas espadas, suas armas, as suas couraças de fora do rio, e descia só eles ali dentro. E quando eles saíam para fora, eles pegavam ali as suas armas. Por que ele não descia com as armas das águas? Porque eles pensavam assim, nós, sim, mas a espada vai continuar ferindo. A espada vai continuar matando. E hoje ainda é assim. As pessoas acham que vou oferecer para Deus um sacrifício do jeito que eu quero. Eu vou apresentar para Deus, eu vou descer nas águas, mas quando eu descer nas águas, eu não vou descer por inteiro. Eu não vou me renunciar por inteiro. Eu não vou entregar tudo para Deus. Eu vou entrar, mas a minha língua vai ficar de fora. Sabe por quê? Porque a minha língua tem que continuar disseminando o mal. A minha língua tem que continuar sendo a sétima coisa que Deus aborrece, que é a falatório profano, que é disseminar a conversa fiada. Ela vai ficar esperando de fora. As minhas mãos não descerão nas águas, não serão sacrificadas ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu preciso da minha mão para pegar o que não presta. Eu preciso da minha mão para esbofetear a cara do meu irmão. Eu preciso da minha mão para disseminar o que é ruim. Então ela não desce, ela não é sacrificada ao Senhor. Os meus pés não são sacrificados ao Senhor. Eles não entram. Sabe por que eles não entram? Porque eles precisam continuar entrando no mesmo lugar que eu entrava antes. Eles precisam continuar indo na mesma direção que ia antes. Então Deus não agrada de sacrifício pela metade. Deus não agrada, não é que eu quero oferecer para Deus. Eu vou oferecer a Deus e vou apresentar a Deus só a minha vida sentimental, porque só ela que interessa. Eu vou oferecer e sacrificar a Deus só a minha vida financeira, porque só ela que me agrada, só ela que é boa. Não, é tudo. Quando nós decidimos sacrificar ao Senhor, e Deus está dizendo sacrifício de vida, de vida. Se não houver morte, não tem sacrifício. Se não houver morte, não tem sacrifício. Jesus, ele não entregou parte dele na cruz, ele não entregou metade dele na cruz, mas ele derramou o sangue dele na cruz, ele deu a vida dele por nós. Sabe por quê? Se eu não der a minha vida para o Senhor, se eu não renunciar o meu pecado, se eu ainda achar que é do meu jeito e que Deus tem que aceitar o meu jeito, então Deus não vai querer. Aí Deus vai olhar o sacrifício e vai dizer assim, não, eu agradei do de Abel, mas o seu não. E outra coisa que eu quero dizer para você, irmãos, aprenda a aceitar o não, porque o não faz parte do nosso crescimento espiritual. Nem sempre tudo aquilo que eu vou oferecer para Deus, Deus vai aceitar. Nem tudo aquilo que eu estou achando que está bom, que está agradando a Deus de verdade, tá? Você acha que Abel não foi oferecer? Ele, na cabeça dele, ele estava dizendo, eu estou oferecendo a Deus melhor. Mas Deus disse, você pode fazer um pouco melhor, porque a lei diz assim. Olha lá no livro de Levítico,
O livro de Levítico, ele explica o culto perfeito que agrada a Deus. Deus cuida de cada detalhe, de cada pedacinho, de cada coisinha. Para Deus é importante. Tudo na sua vida é importante para Deus. Tudo na sua vida tem importância para o Senhor. Tudo na sua vida tem peso para Deus. Então, Caim, quando vê aquilo, a Bíblia diz que o seu semblante ele vai cair. O seu semblante vai cair, ele vai ficar irado, ele vai ficar com raiva, e o Senhor vai olhar e vai dizer assim: Caim, por que o seu semblante caiu? Caim, porque, ou em outras palavras, porque você está aborrecido? Porque eu disse não, porque eu disse que não agradei, porque eu disse que não recebi, porque o seu semblante caiu. Irmãos, olha, o Senhor vai voltar e vai dizer para ele algo que é para mim, é para você. Irmãos, olha só, Deus, ele vai olhar para Caim e vai dizer assim: olha, se você não fizer o que é certo, porque Deus não tem acepção, Deus não faz acepção, Deus não olha e fala assim: porque eu gosto só da Maria, não porque eu só gosto do José, não porque eu só gosto do Pedro. Não, Deus, ele morreu de braços abertos para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele errou, ele apresentou o sacrifício errado, que não agradou o Senhor, mas Deus está dizendo assim: não saia para fora. Não saia para fora, faça aqui agora, resolva aqui agora. Eu digo para você, o problema que você tiver, o que você tiver, não saia para fora com ele, mas resolva na presença de Deus, na presença do Senhor, porque quando você está na presença do Senhor, certamente você fará direito e Deus vai agradar. Então Deus estava dando uma chance a Caim. Deus estava dizendo assim: olha, eu não agradei hoje, eu não agradei agora, mas faça diferente que eu vou receber, faça diferente que eu vou renovar. Deus queria renovar, Deus queria transformar, Deus queria fazer uma aliança também com Caim, mas ele não entende, como às vezes nós não entendemos. Quando muitas vezes a gente erra, a primeira coisa que a gente quer é sair, é fugir, é ir embora. Não importa se você errou hoje, mas o que importa é você voltar e fazer diferente, fazer direito, mas agora fazendo na presença do Senhor. Não saia para fora, não vá embora, não vá embora, porque se você for embora carregando isso dentro do seu coração, vai acontecer como aconteceu com Caim, vai crescer a ira, vai crescer o furor, porque o próprio Deus diz assim: olha, não saia, porque lá fora tem o pecado, ou seja, tem uma fera. Olha, você olha para mim e você pode dizer assim, olha para a irmã que está do seu lado e diga assim, né, gosto tanto da irmã Josiane, gosto tanto da irmã, né, é uma irmã abençoada. Sabe por quê? Por que você gosta de mim? Porque a fera que existe em mim, porque a fera que existe em mim, ela está deitada, ela está no chão, porque se ela levantar, você vai me odiar, você não vai me agradar. Então o Senhor está dizendo assim, não saia, porque se você sair, a fera vai sair, porque o pecado é assim, ele quer te consumir, ele quer te levar à morte, ele quer te levar por caminhos. Então resolva no âmbito da presença do Senhor, resolva diante do Senhor, diga, Senhor, eu errei, Senhor, eu não apresentei como devia, Senhor, embora eu tenha dito que eu me desci às águas, que eu me batizei, que eu fiz sacrifício, que eu morri, mas Deus, eu ainda não consegui refrear minha língua. Deus, aquela contenda é minha culpa. Deus, aquilo que aconteceu, aquele pecado, aquele mal, foi eu que fiz. Deus, misericórdia, me perdoa, Jesus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e o que nos faz diferente é a presença do Espírito Santo de Deus. E Deus quer renovar. Deus olha e diz assim, se você não fizer diferente, porque eu não vou aceitar. Se você pedir perdão, porque Deus não vai perdoar. Sabe por quê? Porque Deus te ama incondicionalmente. Deus não precisa de motivo para te amar. Deus só precisa que você quebrante seu coração. Mas a palavra de Deus diz que Caim vai sair. Ele vai falar com seu irmão. Ele vai falar com seu irmão. A Bíblia diz no versículo 8, e falou Caim a seu irmão. Ele fala com seu irmão, mas ele sai da presença. E quando ele sai da presença, aquele mal, aquela fera que rodeava ali, que é aquilo que luta contra, que a gente tem que lutar todos os dias para não deixar crescer. O homem velho que tenta nascer todos os dias e que a gente tem que matar ele todos os dias.
ele ressurge na vida de Caim. E Caim vai começar então uma perseguição contra quem? Abel. Agora eu pergunto à igreja e quero que a igreja repita. Eu não quero que você fique calado, eu quero que você repita. Que você repita comigo. O que Abel fez a Caim? Fala para mim. O que Abel fez a Caim? Hein? Mais alto. O que Abel fez a Caim? Nada. Abel não fez nada para Caim. Nada. Quem rejeitou a oferta foi quem? Foi Deus. Quem disse não foi quem? Foi Deus. Porque não é como eu quero, mas é como Deus quer. Abel não fez nada. Adam Clarke, ele vai dizer assim, olha, não persiga ninguém, porque todo perseguidor é filho do homicida. Não persiga ninguém, porque todo perseguidor é filho do homicida. Sabe alguém que diz assim, olha, eu não gosto, eu não vejo, não agrado, não quer. Irmãos, não é você, ele não tem que agradar você, não tem que agradar A nem B, tem que agradar o Senhor. É ao Senhor, não se trata de mim nem de você, se trata de Deus. Não fez nada, é apenas perseguido, ele foi perseguido por não ter feito nada. Então Adam Clarke vai dizer, todo perseguidor é filho de quem? É filho do homicida. Então não persiga. Se o diabo levantar, diga, está amarrado em nome de Jesus, porque eu não serei porta para perseguir ninguém. Eu não serei porta para você destruir a vida de ninguém. Caim foi porta para que Satanás entrasse e ele destruísse a vida de alguém que nada fez para ele. Alguém que nada fez para ele. A única coisa que ele fez foi existir. A única coisa que ele fez foi oferecer um sacrifício que agradava ao Senhor. Às vezes você está oferecendo um sacrifício que agrada ao Senhor e tem alguém olhando e dizendo assim, poxa vida, mas aquela irmã é insuportável. Nosso Deus, mas eu não sei por que ela é desse jeito. É porque ela está agradando ao Senhor e não a você. E aleluia, que ela não está agradando a você, mas ela está agradando ao Senhor. Porque Paulo diz assim, bem-aventurado, feliz é o homem que é perseguido por causa do nome do Senhor. Daniel, quando foram levantar contra Daniel, tentaram perseguir Daniel por causa de qualquer coisa. Diga que ele é ladrão, não posso porque ele rouba. Usa droga. Diga que ele é alcoólatra, não posso porque ele não bebe. Diga que ele é malfeitor, não posso porque ele não é malfeitor. Diga que ele fala mal dos outros, não posso porque ele não fala mal dos outros. Poxa, mas que esse homem, não, o que eu vou pegar? Não tem pega para falar de Daniel. Então fale contra o Deus dele, fala contra o Deus dele, mas persiga, não deixa vivo. E assim foi Caim fez. E eu glorifico a Deus, eu dou pulo de alegria quando alguém me persegue pelo nome do Senhor, porque essa é a vontade do Senhor. Abel foi perseguido porque ofereceu um sacrifício vivo. Você será perseguido por se oferecer ao Senhor um sacrifício que agrade a Deus, amém? Mas a Bíblia diz que Caim vai e mata quem? Abel. Irmãos, presta atenção. Deus, o diabo, persegue por nada, persegue sem motivo, mas o Senhor também nos ama sem motivo. O Senhor nos abraça sem motivo. O Senhor nos põe no colo sem motivo. O Senhor nos acalenta sem motivo. O Senhor nos coloca em lugares altos e celestiais sem motivo e nem merecimento. Porque se eu fosse olhar para a minha vida, eu diria para o Senhor, misericórdia, meu Deus, porque eu sou pecadora. Mas Deus, Ele vê, é a vontade que eu tenho de fazer diferente. Não é onde eu caí, nem quantas vezes eu caí, mas não se trata disso, se trata de quantas vezes eu reconheço e volto ali para corrigir o meu erro, e volto ali para chorar nos pés de Cristo e dizer, Senhor, eu queria ter te dado melhor, eu queria ter feito melhor, eu queria, Senhor, ter feito melhor, mas eu não consegui, Senhor, mas eu
prometo que eu vou voltar pela presença do Espírito Santo de Deus na sua casa, no seu altar, no seu santuário, fazer diferente. Digo para você, tem problema? Tem problema? Tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem, mas não saia da casa de Deus com eles. Traga no altar de Deus, traga aqui onde o Senhor está e diga: Deus, eu quero oferecer o sacrifício perfeito, eu quero andar na rua e quero que as pessoas digam: aquela ali é um Abel, aquela ali é um Abel, aquela ali é alguém que sacrificou algo maravilhoso. Ainda, Senhor, canta labaçu e alabaci, que custe a minha vida, mas ainda assim, Senhor, eu quero te amar de dia, eu quero te amar de noite, eu quero te amar sofrendo, eu quero cantar louvor agradecendo. Abra a sua palavra de Deus no Salmo 133 e vai ver o que o Senhor diz lá: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai o Senhor da maneira que você está, mas louve ao Senhor, louve a Deus, louve ao Senhor, preste ao Senhor um culto abençoado, amém? Paulo vai dizer assim, que quando nós servimos a Deus e que nós vamos cultuar o Senhor, eu amo essa palavra, Deus, que ele diz assim, que a gente tem que fazer um culto a Deus racional. Mas por que um culto racional? Porque Deus não quer aquele culto emocionado, aquele culto que você pula, aquele culto que você chora, aquele culto que você dança, que você fala em língua, mas que você sai lá fora e continua a mesma pessoa, endemoniada, cheia do pecado, que só quer o mal dos outros. Deus está vendo, Deus está vendo, é Deus que vai julgar o seu sacrifício, não é Abel que julgou, foi Deus que julgou. Deus que é um culto racional, aquele que você vem, às vezes você fica em silêncio, parado, mas você está recebendo aquilo de Deus e está dizendo: Senhor, perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, eu sou a pior de todas as criaturas, Deus me perdoa, Senhor, se não fosse a tua misericórdia, Senhor, eu já estaria morta, Senhor, se não fosse a tua misericórdia, Senhor, comigo, meu Pai, eu não estaria aqui, meu Deus. Perdoa minha casa, Senhor, porque ela não é digna da tua presença, Senhor. Perdoa, Senhor, meu Deus, ó Pai, perdoa o que eu falei, perdoa o que eu não falei, perdoa o que eu fiz, aquilo que eu não fiz e podia ter feito, Senhor, que agradava o Senhor. É aquele culto que agrada o Senhor, é aquele culto racional que você está ali pensando e dizendo e entendendo o que a palavra está dizendo e dizendo: Senhor, eu preciso mudar. E quando você sai dali, você sai mudada, querendo a mudança e a transformação para a sua vida. Esse é o culto racional, esse é o culto que agrada a Deus, porque o emocionalismo, ele só dura 1 minuto, você pula 5 segundos, você já está cansada, já te falta palavra, já te falta cansada, e você sai e continua a mesma coisa. Não, Deus está dizendo: eu quero culto racional, que muda a vida, que transforma. Cristão verdadeiro, Deus está precisando de cristão verdadeiro, Deus está caçando e procurando pessoas que preguem o sacrifício e não apenas um evangelho de triunfalismo. Você vai ser vitorioso, você vai ver os seus adversários, você vai ver eles sentados numa roda, enquanto você está no palco cantando o hino da vitória. Você vai ser vitorioso lá no seu trabalho, você vai ser vitorioso no seu casamento. É o culto do triunfalismo, mas às vezes Deus olha e diz assim: eu não quero isso. E aí? Você vai resolver lá fora ou vai resolver na presença do Senhor? Porque o Senhor diz assim: buscai. Hein? Vamos ler a Bíblia, igreja. Buscai primeiro, e as outras coisas. Não se trata do que eu tenho, não é o que eu tenho, não é o que Deus tem para me dar, mas é o que eu posso oferecer para Deus. É o que eu posso oferecer para Deus. Quando eu saio da minha casa, quando você sai da sua casa, não saia para o culto porque você quer que Deus te dê um carro, porque Deus quer te dar uma casa, porque Deus quer... Não, vá para o culto dizendo assim: Senhor, eu quero ser um sacrifício. Senhor, eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença. Você já imaginou a gente chegar ao estágio que Davi chegou? Quem tem coragem para falar o que Davi falou? Senhor, pode tirar tudo de mim. Pode tirar tudo de mim. Só não tira de mim a tua presença. Já pensou? Essa é a última coisa que a gente diz, né, irmãos? Essa é a última coisa que a gente lembra que tem, né, irmãos? A gente lembra de tudo. Eu vi uma vez alguém dizer, a gente já está encerrando, o pastor já está ali até mostrando a placa.
alguém dizendo assim, que a maneira que a gente se apresenta fala muito de quem nós somos. Quando alguém chega perto de você, perto de mim, por exemplo, vou dizer de mim, né? Alguém chega e diz assim, muito prazer, quem é você? Aí eu vou dizer assim, muito prazer, Alessandra, eu sou a Josiane. Ah, Josiane, quem é a Josiane? Ah, a Josiane do Cirlei. Ah, não, a Josiane lá da Madeireira Canaã. Não é assim? Ah, eu sou... Não, eu aprendi algo, sabe? A gente tem que dizer, quem é você? Eu sou a Josiane Aparecida Viana Dantas, filho do Deus Altíssimo. Eu sou a Josiane lavada, remida no sangue do Cordeiro. Eu sou a Josiane, filha de Deus, filha do Senhor. É isso que a gente tem que ter prazer em carregar. É isso que a gente tem que prazer em carregar. É isso que a gente tem que ter prazer em dizer, quando se apresentar, quem é você? Eu sou a Josiane. Eu sou a Josiane, resgatada do lamaçal de pecado, lavada e honrada para a honra e glória do Senhor. É assim, é isso, né? E às vezes a gente não faz isso, né? Mas a gente deveria, amém? Então, irmãos, guarde essa palavra, que essa palavra tome seu coração nessa noite, né? E que nós sejamos como aquela mulher. A Bíblia diz que Jesus, todo mundo ofertou, mas Jesus olha e fala assim, aquela viúva, ela ofertou o melhor. Mas por quê? Mas a oferta dela era menor, mas ela ofertou tudo. Tudo que ela tinha. Não é o que me sobra, e não é o que eu quero dar para Deus, mas é tudo. Deus quer tudo. E nessa noite Deus quer tudo de você. Mas Deus não está preocupado em querer sua casa, seu dinheiro, sua roupa. Não é isso não. É sua vida, é sua renúncia, é sua transformação, é sua língua, é sua mente, é seu corpo, é seus olhos, são os seus pés, é sua vida, é você inteira. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?